Então, vamos retomar agora a segunda parte da aula, né? Eu tenho um intervalo mais longo do que eu esperava. Era para ter começado, eu acho que 5 para as 6, estamos começando 10 minutos atrasado, mas a gente não perdeu nada, então vamos retomar a aula daqui. E o que a gente vai estudar agora, né? Então, vendo essa. Tem duas coisas que a gente pode olhar aqui. Primeiro, estudar o transporte de energia e momento do campo. E depois a gente pode estudar a propagação de ondas, ver o papel da anisotropia, e também olhar talvez esse acoplamento do campo de fundo com o campo magnético, ele pode estar mexendo, quer dizer, ele vai estar certamente, se esse campo externo for constante, não, se esse campo externo por acaso não fosse constante, ele poderia gerar uma dissipação. Depois dar uma olhada nisso. Nós vamos olhar primeiro aqui a questão das relações de dispersão. Vamos antes de mais nada, antes de olhar as relações de dispersão, eu posso apagar, vamos mexer um pouquinho naquele termo, naquele rotacional de D0, D0 escalar V, só para simplificar um pouco aquilo. Quer dizer, na verdade, deixa eu parar ele. É o seguinte, eu tenho rotacional de B0, então vou botar assim, rotacional de B0, que é o vetor, B0 escalar B. B0 escalar B eu vou escrever assim, B0J, vou botar assim, B0J, BJ. Esse aqui é um produto escalar. Eu vou querer tirar o rotacional disso aqui. Então, o rotacional é um vetor, então ele vai ter um índice vetorial, εi, jk, derivada j, desse vetor aqui, componente k. Então, vai ficar B0, componente k, e aí B0j, bj. Claro, mas aí esse B0 é constante, esse B0 é constante, essa derivada vai atuar aqui, né? Vai ficar aqui. Então não pode ser, já que eu botei J aqui, vou botar L aqui, para não ter conflito de índice livre. Então aqui é o produto escalar, aqui é o F1I, que é o índice vetorial, o produto é o rotacional, depois J, K. Tá legal. Então essa derivada só vai atuar aqui, vai produzir, então vai ficar um termo do tipo εi, J, K, D0, K, tá? DJ, tá. Então, esse termo pode ser escrito assim, talvez não seja a forma mais confortável, mas ele pode ser escrito assim, ele tem um εi, JK. Aí eu vou pegar esse J aqui, vou botar aqui B0K, posso botar assim, esse B0, ele sai da derivada à vontade. Vou botar o B0L aqui também, saiu da derivada, então aqui é B0K, e aí aqui vai ficar DJ, BL. Tá, só redistribuir. Botei esse, então, D0L ficar para fora, εjk, B0K, DJBL. Aqui, olha, esse carinha aqui, se eu trocar aqui o K com o J, eu ganho um sinal menos. E isso aqui está me dando um produto vetorial. Isso aqui está me dando, na verdade, como se fosse assim, menos B0L. Aí isso aqui vai ficar B0 vetorial, o operador de gradiente. Ele vai dar o produto vetorial do B0 com o gradiente, o K com K, o J com J, e aí vai dar a componente I desse produto. E aqui o BL. Claro, esse rotacional está atuando aqui. Então eu posso pensar que isso aqui poderia escrever dessa forma, menos B0L, B0, escalar, poderia botar assim. Então posso até fazer o contrário, botar assim. B0, vetorial, operador de gradiente. Isso aqui atuando no vetor D. Tudo aqui. Escalar B0. Poderia se colocar assim, mas acho que essa forma não vai ser tão propícia não. Eu vou fazer o seguinte, vamos deixar dessa forma, eu acho que vai ser melhor escrever esse termo aqui diretamente com o set. Deixa eu apagar isso aqui, acho que não vai ser muito propício. É só uma questão assim, mais assim, organizada, mas não é tão propício não.
quer tirar a equação de onda. Então, vamos tirar a equação de onda. Vamos dar uma olhadinha aqui. Para tirar a equação de onda, eu teria que ter ddt do b, para estar a derivada segunda. E aqui vai ficar dE dt. Aí o dE dt, isso, eu posso substituir por tudo isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar, depois eu vou querer tirar, então a equação de onda para o b, vai produzir. Vamos tirar a derivada temporal desse termo aqui. Então vai ficar rotacional do dE dt. Tirando a derivada temporal Faraday-Lentz. Rotacional de dE dt igual a menos d2 dt2 do b. Quero tirar a equação para o campo B. Agora, dE dt fica clara para nós dessa equação que só envolve B. A gente desacopla a equação rapidinho. Então vai ficar rotacional do rotacional de B. Vai ficar rotacional do rotacional de B, que é o primeiro termo aqui. Agora, menos 1 sobre raiz de 2 de si, módulo de V0, é rotacional e deve ter. Rotacional do deve ter. Para ficar rotacional do rotacional. Então, talvez eu pudesse colocar essa equação, por exemplo. A gente vai definir um campo magnético efetivo aqui, né? Que é rotacional de B menos B0 vezes escalar B. É equivalente. Eu poderia fatorar esse rotacional aqui, fazer assim, ó. Rotacional de B menos, vou fazer assim, que aí fica rotacional atuando nisso tudo aqui. Mas tudo bem, vamos fazer um cálculo assim, vamos deixar, poderia escrever assim, vamos deixar desmembrado. Vamos deixar rotacional de B menos rotacional. Tá. Vou fazer assim, vamos lá. Então, rotacional do rotacional de B0 escalar B. Então, isso aqui ficou menos D2 dt2 do B. Então tá, rotacional do rotacional de B, o gradiente da divergência, mas a divergência do B pequeno é zero, menos Laplaciano. Então aqui nós já usamos a equação de Gauss do campo magnético, divergente de B, rotacional do rotacional é o gradiente da divergência, menos o Laplaciano. Tá. E aqui é a mesma coisa, vai ficar o gradiente da divergência desse cara aqui, esse termo aqui vai ficar a rotacional do rotacional de um vetor. Então é o gradiente da divergência do vetor menos o Laplaciano do vetor. Então a equação de onda fica da Lambertiana, esse termo que ele liga para o lado esquerdo, né, com o sinal mais. E aí, esse termo aqui, junto com esse termo aqui, produz o da Lambertiana. A gente vai produzir, deixa eu ver aqui em cima, vamos produzir o da Lambertiana de B. Então, tem a equação de onda, basicamente aqui, agora a correção menor. Então, o gradiente da divergência desse cara aqui. Vamos botar em índice vetorial, porque aí eu posso fatorar, né, esse Laplaciano de B. Vamos escrever esse termo aqui da seguinte maneira. Gradiente a divergência de um vetor é um escalar. Então, o gradiente que carrega o índice vetorial. Vamos dizer que a gente escreve essa equação
o índice vetorial I. Vamos explicitar o índice vetorial dessa equação. DI. Laplaciano de D componente D2, DT2, menos da Laplaciano é o da Lambertiano. Então, esse termo aqui é gradiente, então vai ser gradiente I, que é quem está o caráter vetorial dessa equação. Esse termo é o gradiente I, da divergência, que vai ser DJ, B0J, essa divergência desse vetor, com esse escalar aqui, B0L, DL. Então, tá. Mas, claro que esse carinha aqui só pode vir para cá, né? Então, isso aqui vai ficar DI, botar assim, DI, aí esse B0, eu posso pensar assim, DI, B0L. Posso até botar esse B0L aqui fora? Eu acho que aí não vai, seria, acho que é melhor, vamos dizer o seguinte, eu vou querer fatorar, fazer o seguinte, vai ficar assim, B0J, botar assim, B0J, B0L, aí vai ficar DI, DJ, DL. Vamos colocar assim, fazer o índice I, tá aqui, esse índice aqui está dando o caráter vetorial dessa equação. Então vai ficar aqui menos, ele tem esse sinal menos aqui, menos, né? Menos 1 sobre o outro si, 1 sobre menos 1 sobre raiz de 2 si módulo de D0. E aí a gente produziu esse termo aqui, B0J, B0L. Isso é um projetor. B0J, B0L, na verdade, está projetando alguma coisa, sobre módulo, né? Está projetando alguma coisa na direção do campo B0. Então, na verdade, é isso aqui, deve ser a componente, né? B0L está projetando, na verdade, o campo magnético, é isso aqui. Isso aqui projeta o campo magnético na direção do B0. Né? Quer dizer, isso aqui é o B0. Se eu dividisse isso aqui, se eu trouxesse esse módulo de B0 para cá, isso aqui ia dar o B0 versor. Então, isso aqui é justamente a projeção do campo B na direção do B0. Tá certo? A parte longitudinal da B na direção do B0. Vamos botar B0J, B0L, aí ficou DI, DJ, DL. Vamos colocar assim. E depois esse outro termo aqui é menos o Laplaciano, vai ficar mais 1 sobre raiz de 2 si módulo de D0. 1 sobre raiz de 2, se não mais, né? D0, Laplaciano. Vamos botar assim. Então o caráter vetorial aqui é o I, então Laplaciano de B0I, B0, assim, B0L, DL. Aqui o J, vou fazer o seguinte, o J é índice saturado e o L é índice saturado. Então eu vou chamar o J de L e o L de J. Tá, B J. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. B0J, vai formar aqui um operador, né? Isso aqui igual a zero. Então essa equação, ela vai ficar, vou escrever ela assim. Então essa é a equação de onda modificada. A gente pode pensar assim. Aqui eu posso chamar, isso aqui eu posso botar aqui um del VJ, VI é del VJ, VJ. Então a gente pode fatorar, né? Quer dizer, tem um elemento. Essa equação é uma equação IJ, VJ, IJ, VJ, IJ, VJ. Eu poderia escrever essa equação assim. Da Lambertiano, del VJ. Ela tem um caráter matricial. Da Lambertiano, del VJ, menos,
raiz de 2, que se D0, faz assim, raiz de 2, se módulo de D0, vamos chamar isso aqui de um que, certo? Só para chamar de que, parâmetro aqui. Então vai ficar menos 1 sobre raiz de 2, né? Então tá. Na verdade, até é esse 1 também está ao contrário, chamar esse 1 sobre isso de que. Então, 1 sobre raiz de 2 se módulo de D0, vamos chamar de que. Então, ficou menos que esse parâmetro aqui, aí fica B, 0, escalar, gradiente, esse cara aqui, B0, escalar, gradiente, aí aqui vai ficar B0, escalar, gradiente, que é esse cara aqui, e aí vai ficar B0J, DI, então isso aqui faz parte do operador IJ, delta IJ, IJ, e aqui vai ficar mais que B0I, B0J, Laplaciano, tudo isso aqui atuando em DJ igual a zero. Então, essa é a equação de onda por E. Certo? A dependência temporal está aqui, está tudo aqui. Então, vou dar mais tinta. A gente pode fazer um outro exercício, que é tirar a derivada temporal do E. Aí aqui vai dar dt, dt que está aqui, e aqui vai dar dt. Então, quem quiser fazer o exercício sem criatividade nenhuma, é um insulto aí à inteligência de vocês, mas quem quiser fazer só para treinar, né? Tirar a equação de onda para o E. Aí vai tirar a derivada temporal dessa equação, vai produzir dB dt, que está aqui em função do rotacional de E, e dB dt, que vai ser uma equação muito parecida, cara. Vai ficar rotacional do rotacional de E, D2, e vai ficar muito parecido. Então, quem quiser fazer esse exercício insulto, pode fazer essa tarefa de insulto, fazer essa tarefinha aí só para checar, mas não precisa não. Quem não fizer, não tem problema. Conclusão, nós temos essa equação aí, né, que é essa equação de onda, né? E aí a gente vai supor uma solução de onda plana, né? Porque a gente vê o seguinte, as ondas planas, se eu pegar, o Caio, o Marcelo, vocês copiaram bem essa equação aqui, né? Que essa equação vai ser importante para nós, vou guardar ela para futuras discussões. Então, se eu pegar uma solução de onda plana, se pegar a solução de onda plana, ela fecha bem aqui, mas aí, claro, vai ter uma condição da frequência. Então, a gente vai tirar a relação de dispersão. Então, a gente vai supor, por exemplo, né, uma onda, né, quer dizer, BJ, supor que o campo BJ, pegar uma solução tipo onda plana, BJ, então, ele vai ser, na verdade, BJ vai ser um B, amplitude, B0, B0J, que é a amplitude, é elevado a IKX menos ômega t. Então, a gente pega essa solução, pegar uma solução tipo onda plana, que satisfaz, né? E aí, essa solução aqui vai satisfazer essa equação. Deixa eu botar aqui. Todas as derivadas aqui são segundas, né? Então, por exemplo, da Lambertiano é D2, dt2 vai produzir. Então, tudo aqui vai, vamos botar, fazer o seguinte. Peraí, só que a gente vai ter que ter um cuidado, né? Porque isso, vamos botar, porque a gente vai ter um acoplamento aqui, tá certo? Vamos fazer o seguinte. Então, B0J, vamos dizer, é a amplitude da onda plana. Vamos fazer o seguinte. Então, esse termo aqui, ele vai ser delta de J. Ele vai produzir para nós D2 dt2, ele vai produzir um fator menos ômega 2. Aí depois, menos Laplaciano. Laplaciano vai produzir um mais K ao quadrado. Laplaciano dá menos K ao quadrado, mas como é menos Laplaciano, fica mais K ao quadrado. Então, o da Lambertiano no espaço de Fourier é esse aqui. E aqui aparece o delta e J. Depois, esse termo aqui. Esse gradiente aqui, ele vai produzir
um I capa. E esse gradiente aqui vai produzir um outro I capa. Então vai ter um I daqui com um I que vem daqui. Vai dar um sinal menos 1. E aí vai compensar com esse menos que aqui. Então vai produzir aqui mais que. Aí aqui nós vamos ter o seguinte. B0 escalar K. E aqui B0J. E aqui um KI. Certo? Bom, esse gradiente aqui produziu um IK. E esse DI aqui produziu um outro IKI. O I dá menos 1, cancela esse menos aqui. Fica B0, escalar K, B0J, aqui, KI. Tá legal. E aqui vai ficar mais capa. O Laplaciano vai produzir um menos K2. Então aqui vai ficar menos que B0I, B0J. K2. E tudo isso aqui atuando em B0J igual a zero. Daí a exponencial cai fora. Depois que a gente substituir, fica tudo vezes a exponencial é diferente de zero, então sobra a componente de zero J. Então, isso aqui é uma equação. Agora, esse sistema aqui é um sistema 3x3, né? Aqui eu tenho IJ e aqui eu tenho IJ. Então, isso aqui é um escalar, isso aqui também é um escalar. Então, eu tenho um sistema que tem essa, é como se fosse uma matriz NIJ. Né? Então, a gente tem que pagar isso aqui. Vocês copiaram isso aqui? Vamos pagar, né? Então, a gente produziu aqui uma equação matricial. Né? Tá bom. Então, a gente produziu o seguinte. Essa matriz aqui é uma matriz, vamos dizer, R em relação de dispersão, R e J, BJ, B0J, igual a zero. Então, claro, esse é um sistema que não vai ser, quer dizer, para eu ter solução não trivial, é preciso que o determinante dessa matriz R seja zero. O determinante de R igual a zero me garante que eu tenha soluções desse sistema homogêneo, soluções não triviais, né? E aí o determinante dele sendo zero vai implicar para nós nas relações de dispersão. A relação de dispersão. Então, essa relação de dispersão, ela vai me fixar a frequência como função do K. Certo? Vamos ver o seguinte aqui. A gente vai montar, a gente vai ter que montar um sistema. Vamos pensar o seguinte, talvez só para simplificar a vida, para não ficar, porque essa matriz, se eu for montar essa matriz, vai ser B01, B02, B01, B0, vai ser uma matriz 3x3 com muitos elementos. A gente pode pensar numa situação que não é, a gente não perde nada, não perde generalidade, mas é uma situação, imaginar o seguinte, suponhamos que a onda, quer dizer, que o campo magnético só tem a componente Z. A gente tem um campo magnético externo, né? Um campo magnético externo, eu posso fixar o meu sistema de coordenadas em cima do campo magnético externo. Ele define uma direção, eu jogo o meu sistema de coordenadas ali. Eu posso imaginar o seguinte, vamos supor que B0, então só para efeitos de simplificação, né? Para efeitos de simplificação. Supor que o campo magnético esteja ao longo do eixo dos eixos. Isso aí é simplesmente montar o sistema de coordenadas de tal maneira que o eixo Z coincida com o campo magnético. Por efeito de simplificação, vamos tomar o campo magnético B0 como sendo B0 na direção Z. Para a onda, não. A onda eu não sei. O B0 da onda pode estar em qualquer, então, uma situação qualquer. Vai formar um ângulo qualquer, né? Vai formar que a gente vai ter vetor de onda formando um certo ângulo com o eixo dos eixos. Com o campo B0. Então vamos dizer que esse cara esteja nessa configuração. Então a gente pode pensar o seguinte, né? Então essa equação vai ficar assim. Esse D0 aqui, então aqui a gente vai ter, como isso aqui só tem componente 3, né? Então aqui vai ficar, vamos botar o seguinte, vai ficar assim, menos ômega 2 mais K2. Que aí a gente, dessa forma, a
estaria, quer dizer, ali a gente estaria pegando, por exemplo, botando o campo magnético na bomba de direção, você pegaria só a componente capa 3, tá certo? Não tem nenhum problema. Tá certo. Tá, a gente pode fazer o seguinte. Porque se tirar essa, a gente pode tirar essa relação, quer dizer, uma questão só algébrica, tirar essa equação de relação. Quer dizer, vamos fazer o seguinte, vamos montar o sistema mental, depois a gente simplifica. Então, para efeito de simplificação, faremos isso mais tarde. Eu vou fazer o seguinte, eu não posso apagar. Então, eu vou apagar isso aqui já foi discutido. Vamos aproveitar essa equação, vamos botar essa matriz 3×3 aqui embaixo, e aqui a gente vai fazer isso depois. Então vamos montar a nossa matriz 3×3, que está atuando em cima do T0. A gente tem uma matriz 3×3 aqui. Está grande para não ter erro aí. Então, o elemento 1 vai aparecer menos ômega 2 mais capa 2. Menos ômega 2 mais capa 2. Vamos pegar aqui o 1. Aqui, esse elemento aqui é 0J. 0, então vai ficar. Também vai aparecer um B0, 1, capa 1. Tá? E aí vai aparecer mais que B0 escalar K, B0, 1, capa 1. Estou pegando o elemento 1 dessa matriz. B0, componente 1, capa 1. E depois o outro termo lá, que é menos que B01, B01, B01 ao quadrado, capa 2. Esse aqui é o primeiro elemento. Linha 1, coluna 1. Depois, linha 1, coluna 2. Isso aqui é 0. Vai ficar aqui. B0K. B0 escalar K. B0. Vamos dizer, é IJ. Estou pegando a linha I, coluna 2. Vai ficar K1. B02. Menos que B01, B02. Vai ficar muito chato montar isso aqui. Vamos botar já a forma simplificada. Vamos botar lá. Então, não tem B01 aqui, não tem B01 aqui. Então, já vamos fazer. Desculpa, não vai ficar muito complicado. Só para escrever essa matriz vai ficar uma coisa horrorosa. Vou fazer a simplificação. Então vamos trabalhar com essa simplificação, supor que a gente colocou as coordenadas, o eixo Z em cima do campo magnético externo. Então, tá legal. Então, 1. Então, não tem componente 1, isso aqui é capa 1, B02, não tem, e aqui vai ficar 1. Então vai ficar só esse termo aqui, menos ômega 2 mais capa 2. Então agora, elemento linha 1, coluna 2, aqui é 0. Então, linha 1, coluna 2, B02 é 0. Aqui vai ficar 1, 2, é 0 também. Então isso aqui já fica 0. Agora, linha 1, coluna 3, isso aqui é 0. Então, linha 1, coluna 3. Agora aqui vai ficar aqui, B0 escalar K, na verdade é B03, capa 3. Isso aqui é o que está certo. É o que sobrou. Agora, linha 1, coluna 3. Então vai ficar com B03 e capa 1. Pode ficar B03 ao quadrado. Vai ficar um B03 daqui, um B03 daqui. E aí aqui vai ficar capa 3, capa 1. Capa 1, capa 3. E aí aqui vai ficar 3. Não vai dar certo. Não vai ter componente 1 no campo magnético. Então esse termo aqui, o último termo,
esse termo não contribui, esse termo aqui então contribui o linha 1, que é o capa 1, coluna 3, que é o B03, mas aí aqui vai produzir B03, capa 3, então B03 ao quadrado, capa 3, tá certo? Agora linha 2, coluna 1, isso aqui é 0. Linha 2, coluna 1, B01, 0. Linha 2, coluna 1, isso aqui também é 0. Na diagonal vai ficar menos ômega 2 mais capa 2. Então, 2, 2. Aí aqui vai ficar, vai ter que pegar um 2 aqui que não tem, e aqui 2, 2 também não tem. Aí agora vamos pegar linha 2, coluna 3, esse aqui é 0. Então, linha 2, coluna 3, B03. Então vai produzir um B03 e vai ficar aqui, B03, daqui, mais o B03 daqui, B03 ao quadrado. Aí esse cara aqui vai ficar um capa 2, e esse aqui vai ficar um capa 3. Tá? E esse aqui vai ser B02, B03, mas o B02 é 0. Aí agora o elemento 3, 1, esse aqui é 0. Então, linha 3, coluna 1, esse aqui é 3, esse aqui é 1, de novo dá 0. E depois 3, 1, esse aqui também dá 0. Tá certo mesmo, né? Porque agora é linha 3, coluna 1, linha 3, 1 dá 0, linha 3, coluna 1, então B01 não tem, linha 3, coluna 1, B01 não tem. Depois elemento 2, 3, 3, 2, 0. Agora, linha 3, coluna 2, é 0. Linha 3, coluna 2, B02 é 0. Linha 3 também é 0. Então, esse aqui não tem, né? E agora o elemento 3, 3. Então, fica menos ômega 2 mais K2. Três, 3. Aí agora vai ficar 3, 3. E aqui 3 vai ficar mais que. Aí aqui vai ficar B03, B03. B03 ao quadrado. E aqui vai ficar K3, K3. K3 ao quadrado. Que é mais ou menos esse padrão que está aqui. B03 ao quadrado, K1, K2, K1, K3, K2, K3, K3 ao quadrado. E depois esse termo aqui vai ficar menos que B03 ao quadrado. Vai ficar aqui 3, 3. Aqui é capa 2, que é capa 1 ao quadrado, mais capa 2 ao quadrado, mais capa 3 ao quadrado. Então, o capa 3 ao quadrado que vai sair daqui vai cancelar esse. Então, vai sobrar aqui menos que B03 ao quadrado, capa 1 ao quadrado, menos que B03 ao quadrado, capa 2 ao quadrado. Certo? Que eu tinha feito aqui apareceu capa 1 ao quadrado, mais capa 2 ao quadrado, mais capa 3 ao quadrado. E aqui apareceu menos capa 3 ao quadrado. Então a gente ficou, essa matriz até que é fácil, né? Que é uma matriz que a gente pode pegar esse elemento aqui, multiplicar esse elemento aqui por tudo aquilo aqui, né? Então, o determinante dessa matriz, é como tem uma coluna aqui que é praticamente uma linha que é quase toda zero, né? Elemento 3, 1, 3, 2, 3, 3. Então, vai ficar, o determinante vai ser esse elemento aqui por esse determinante aqui. Então, posso apagar aqui em cima? A gente ficou, esse determinante C igual a 0 significa menos ômega 2, menos, quer dizer, esse aqui, ao quadrado, o determinante aqui vai ser isso vezes isso. Pode ficar ômega 2 menos capa 2 ao quadrado, que é esse termo aqui, vezes esse termo aqui. Vezes. Posso multiplicar tudo por menos 1, esse termo aqui, tudo é igual a 0, vai ficar ômega 2 menos capa 2. Menos, vai ficar mais, e multiplicar esse termo aqui por menos 1, porque ele é um fator global. Então, menos 1 ficar com ômega 2 menos capa 2, vai ficar mais que B03 ao quadrado, capa 1 ao quadrado,
B03 ao quadrado, K2 ao quadrado, tudo isso aqui igual a zero. Isso é a nossa relação de dispersão. Claro, agora essa equação aí, ela tem duas soluções. Né? Ela tem essa solução aqui, ômega 2, quer dizer, isso aqui pode ser zero de duas formas. Ou isso aqui é zero, ou seja, ômega 2 é igual a K2, reproduz, né? No caso de Maxwell, então esse caso aqui seria ômega. Eu tenho um módulo que pode apresentar essa relação de dispersão, e o outro modo é esse aqui, ômega 2 igual a K2 menos, só uma coisinha que eu estou dimensão aqui, K2 menos que B03 ao quadrado, K1 ao quadrado, mais K2 ao quadrado. E a coisa é assim, né? Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, ômega 2 é igual a K2 menos isso. Tá certo. Então, quer dizer, essa relação de dispersão aí está nos mostrando, né? Tá. A gente pode tirar então a velocidade, quer dizer, a gente tem uma relação entre ômega e K. A gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui vai ser, quem é que vai ser o coeficiente do K1 ao quadrado? Vai ser 1 menos que B03 ao quadrado, K1 ao quadrado. Depois, 1 menos que B03 ao quadrado, K2 ao quadrado. Certo? Não tem besteira não? K1 ao quadrado daqui com K1 ao quadrado daqui, K2 ao quadrado daqui com K2 ao quadrado daqui, K3 ao quadrado. Certo? Me lembra aí, por gentileza, quem é o que eu era 1 sobre raiz de 2, não é isso? A raiz de 2, si, módulo de B0? Isso. Tá certo. E o que sim que era mesmo? Era, se eu não me lembro, o que sim sobre... Hã? 1 tá. Sobre beta. 1 sobre beta. Mais módulo de B0 sobre raiz de 2. Módulo de B0 sobre raiz de 2. Tá certo. Então, vamos dizer o seguinte, esse xi, ele é um número pequeno. Quer dizer, ele tem dimensão, mas ele é pequeno porque esse beta é muito grande. Aí, se esse xi é pequeno, esse xi aqui é pequeno, esse módulo de B0 aqui é razoavelmente, quer dizer, esse Ki aqui, a gente tem que dizer, vamos ter certeza, né? Se esse, quer dizer, não é óbvio que esse Ki B03, isso aqui seja 1 menos Ki B03 ao quadrado, quer dizer, vai ser 1 menos Ki B03 ao quadrado, está aqui, eu tenho esse Xi aqui, mas esse Xi pode ser um parâmetro pequeno. Isso, tá. Esse Xi, eu não tenho controle, não posso garantir que esse termo aqui, se esse termo aqui fosse sempre muito pequeno, esse termo aqui dominaria sobre esse aí, eu não posso garantir a positividade desses coeficientes. Então é uma questão a ser colocada. Tá? Discutir a positividade desses coeficientes. Estudar condições, situações em que esse coeficiente seja sempre positivo. Dependendo da ordem do campo magnético externo, vai depender um pouco desses parâmetros. Fala aí, fala aí. Não, é porque eu estava perguntando se disseram sobre que sim, mas eu acho que essa definição que o senhor fez. Eu acho que depois eu fiz isso. Foi, eu tinha colocado primeiro que sim igual a isso. Isso. Aí depois eu troquei. Então, por exemplo, se eu quiser tirar a velocidade de grupo, então a gente pode fazer o seguinte, né? Quer dizer, a velocidade de grupo, né? Eu vou derivar, por exemplo, aqui, a gente tem aqui, a gente pode fazer. Quer dizer, a velocidade de grupo na direção 1 é d ômega. Aqui a gente tem que fazer o seguinte. Vamos colocar o seguinte: 2 ômega d ômega
comum de cada. Escrever velocidade de grupo ômega 2 vai ser, vamos dizer assim, isso. Acho que a gente pode escrever assim, ômega 2, posso pegar isso para dizer que isso aqui vai ser do tipo KI, né? É sem soma, quer dizer, ômega I, ômega I vai ser um alfa I, KI ao quadrado. Tá. Então, posso tirar a velocidade, quer dizer, vamos derivar. Derivar o ômega em relação. Vamos tirar. Vamos fazer o seguinte: a gente vai ter. Derivar, quer dizer, na verdade, a velocidade de grupo é isso. A gente precisa do ômega. A velocidade de grupo, a componente I da velocidade de grupo, a derivada de ômega em relação a kappa I. A gente pode tirar o ômega em função de K e depois derivar em relação a K. Mas aí eu acho que a gente pode fazer, em vez de fazer isso, a gente pode diferenciar. Se eu diferenciar, se é K2 fixo, aí derivo em relação, diferencio K1, então eu vou tirar a velocidade de grupo. Vamos fazer o seguinte, vai ficar ômega, então é a raiz quadrada disso aqui. Vou botar assim, ômega é essa raiz quadrada. Que é ômega, vou botar assim. Então a derivada de ômega em relação a kappa 1. Então vamos pegar velocidade de grupo ao longo da direção 1. Vai ser d ômega d kappa 1. Então a derivada desse cara aqui é 1/2. 1 sobre a raiz quadrada disso tudo, a derivada da raiz quadrada é 1/2. 1 sobre a raiz quadrada e a derivada desse cara aqui em relação a kappa 1. Depois a derivada desse. Então, acho que a gente pode fazer de uma forma mais sucinta também. A gente pode esquecer o quadrado. Vamos deixar o quadrado aqui. Vamos esquecer a raiz quadrada. Tira a raiz quadrada. Então, deixa o quadrado. A relação de expressão está quadrática. E a gente pode fazer assim. Diferenciando em relação a K1. Então, a gente vai ter 2 ômega d ômega igual a 1 menos que d03 ao quadrado, 2k1 dk1. Então isso aqui vai me dar a velocidade de grupo, o 2 cancela com 2, então a velocidade de grupo ao longo da direção 1 vai ser k1 sobre ômega, menos que d03 ao quadrado, ele vai ficar K1 sobre ômega. Ômega de K1. Depois, na direção 2, componente 2 da velocidade do grupo vai ser 1 menos que d03 ao quadrado, K2 sobre ômega. Mesma coisa, assim, e depois a velocidade do grupo ao longo da direção 3 vai ser K3 sobre ômega. K2 ômega de ômega igual a 2 K3 sobre ômega. Então a velocidade do grupo ela está realmente orientada na direção da propagação da onda. Só queria ver se a anisotropia levava a velocidade de grupo ao longo da direção de T. Né? Pode ser que isso aí seja um efeito dessa escolha, mas então está certo. Lembrando que ômega é dado, agora esse ômega que está aqui, é esse ômega aqui. É essa raiz quadrada que está aqui, é essa raiz quadrada que está aqui.
Esse é o nosso ômega. Então vai ficar K1 sobre ômega, K1 sobre tudo isso. Quer dizer, aí eu consigo escrever a velocidade de grupo em função dos K's, né? Em função do K. Então a gente tem essa expressão aí da velocidade de grupo. Então isso aí mostra para nós realmente a questão da dispersão. Diferentes, quer dizer, as componentes de K, né? Quer dizer, a velocidade de grupo, ela não é constante, ela vai depender do K, e o K, por sua vez, depende do comprimento de onda. Então, dependendo do comprimento de onda, a velocidade de grupo vai ser diferente. O que a gente queria ver, agora, seria interessante se calcular o seguinte, tirar o módulo da velocidade de grupo ao quadrado, quer dizer, somar isso tudo aqui ao quadrado, aqui, K1 ao quadrado sobre ômega 2, né? Esses termos aqui, fazer isso aqui, tirar a velocidade, o módulo, quer dizer, velocidade de grupo em módulo ao quadrado. Aí é somar esses quadrados aqui, que aí vai produzir K1 ao quadrado sobre ômega 2, K2 ao quadrado, K3 ao quadrado sobre ômega 2, e aí temos esses coeficientes aqui. Isso, né? Legal, que aí o ômega 2, né? Você vai ter. Deixa eu ver, então, vamos tirar a velocidade, deixa eu apagar aqui. A velocidade de grupo ao quadrado. Ela vai ser. Esse cara aqui é o quadrado, tá vendo? Vai ter um ômega 2 no denominador. Então a gente vai produzir 1 menos I B03 ao quadrado, K1 ao quadrado, mais 1 menos I B03 ao quadrado, K2 ao quadrado, mais K3 ao quadrado. E tudo isso sobre ômega 2. E o ômega 2 para nós ômega 2 é 1 menos I B03 ao quadrado, K1 ao quadrado, né? E aí aqui vai aparecer sobre o ômega 2. Aí o ômega 2, esse cara aqui não aparece ao quadrado. Mais 1 menos I B03 ao quadrado, K2 ao quadrado, que é o que vem daqui, e mais K3 ao quadrado. Perfeito. Eu estou pegando isso aqui, eu estou levando velocidade, que vai ser a soma das componentes ao quadrado. Então, vai ficar esse termo aqui. O ômega 2 vai ser constante para todo mundo, eu vou somar 1 menos K1 ao quadrado sobre ômega 2, mais 1 menos Q B03 ao quadrado, K2 sobre ômega 2, mais K3 ao quadrado sobre ômega 2. Então, fatora esse ômega 2 aqui no denominador, é um fator comum. E aí, os numeradores estão aqui, e o ômega 2 é isso aqui, é o quadrado, é a relação de dispersão quadrada. Então, esse aqui é o módulo da velocidade de grupo ao quadrado. Por que eu estou perguntando isso? Porque se a gente quiser tirar a velocidade de grupo em módulo, é a raiz quadrada disso. A questão é, será que eu consigo ter uma velocidade de grupo maior do que 1? Um sinal supraluminal seria uma velocidade de grupo maior do que 1. Então, a pergunta que a gente se faz é, será que se a gente supuser que esse número aqui é maior do que 1, será que a gente chega ao absurdo? Vamos supor que... Então, quer dizer, essa é a velocidade de grupo ao quadrado. Vamos supor que essa velocidade de grupo seja maior, quer dizer, a velocidade de grupo seja maior do que a da luz. C igual a 1, por isso que a gente está fazendo velocidade de grupo igual a 1. Quer dizer, a pergunta é, se esse número aqui for maior do que 1, será que esse número aqui pode ser maior do que 1, ou ele é sempre menor do que 1, ou ele pode ser igual a 1? Vamos comparar esse cara aí. Vou pegar um caso, vamos supor que supondo que esse resultado aqui seja maior do que 1. Será que isso dá algum conflito de parâmetros, de tal maneira que isso aqui nunca pode ser maior do que 1? Essa aqui é a pergunta que nós estamos fazendo. Então, nós estamos dizendo o seguinte, 1 menos Q
B03 ao quadrado, K1 ao quadrado, mais 1 menos I, B03 ao quadrado, K2 ao quadrado. Então nós estamos perguntando, será que essa velocidade de grupo pode ser maior do que 1? Se ela é maior do que 1, o quadrado dela é maior do que 1. Então, pergunta, será que vai haver um sinal supraluminal? Será que daqui dessa condição sai algum conflito? Né? Vamos ver o que pode sair daqui. Mais K3 ao quadrado. Então a pergunta é, será que isso é maior? Perguntando. Será que isso é maior do que 1 menos I, B03 ao quadrado, K1 ao quadrado, mais 1 menos I, B03 ao quadrado, K2 ao quadrado, mais K3 ao quadrado. Então esse K3 aqui cancela com esse K3. E aí ele pode jogar tudo isso para cá, que é K1 ao quadrado. Então a gente vai ter 1 menos I, B03 ao quadrado, menos 1 menos I, B03 ao quadrado, vezes K1 ao quadrado. Então, isso tudo aqui seria, para não jogar tudo para um lado só, né? Então, vou botar passando, esse cara aqui fica aqui na posição dele, mas esse cara aqui é transposto do lado de lá. Então vai ficar esse carinha ao quadrado, o coeficiente do K1 ao quadrado vai ser isso ao quadrado menos isso. Mais o coeficiente do K2 ao quadrado. A gente está vendo o que sai daí. Será que é possível, né? 1 menos Q, B03 ao quadrado, menos 1 menos I, B03 ao quadrado. B03 ao quadrado, esse é o coeficiente do K2 ao quadrado. Será que isso aqui é maior do que zero? Isso aqui é maior do que zero, né? Então, esse cara aqui vai produzir 1, que vai cancelar com esse 1. Aí vai produzir um termo misto aqui, que vai ser menos 2Q B03 ao quadrado. Então vai produzir 1 que vai cancelar com menos 1. Aí vai produzir menos 2Q B03 ao quadrado, que vai somar com mais Q B03 ao quadrado. Então ele vai produzir menos Q B03 ao quadrado. E depois vai aparecer um termo que vai ser mais Q ao quadrado B03 a quarta. Isso é o coeficiente do K1 ao quadrado. Então, claro, eu posso escrever isso da seguinte maneira, né? Posso pensar que isso aqui é Q B03 ao quadrado. E aí aqui nós vamos ter Q B03 ao quadrado menos 1. Então, isso aqui vai ser o coeficiente do K1 ao quadrado. A mesma coisa vai acontecer aqui. Esse cara aqui também. Então, vai ser o coeficiente, vai ficar K1 ao quadrado mais K2 ao quadrado. Aí eu vou fatorar. Esse coeficiente que vai aparecer aqui é o mesmo que aparece aqui. Então, vai ficar K1 ao quadrado mais K2 ao quadrado. Pergunta, será que isso é maior do que zero? Claro, esse fator aqui é maior do que zero. Que é um número positivo. B03 ao quadrado é positivo. Mas o que a gente precisa saber é se Q B03 ao quadrado pode ser, se Q B03 ao quadrado, quer dizer, se o nosso Q, que depende dos parâmetros lá, né? Se esse número aqui for maior do que 1, essa grandeza aqui é sempre positiva. E aí eu não ganho nenhum absurdo. Porque eu vou ter que, eu quero perguntando, para que isso aqui seja maior do que zero, para que isso aqui seja maior do que 1, é equivalente a isso aqui ser maior do que zero. A pergunta é, será que essa condição aqui nunca pode ser maior do que zero? Se essa condição aqui nunca for maior do que zero, significa que isso aqui nunca pode ser maior do que 1. Então não vou ter velocidade supraluminal. Mas, se isso aqui acontecer, é porque isso aqui está acontecendo. Então, a condição que a gente tira aqui
é que, como isso aqui é positivo e isso aqui é positivo, se que B03 ao quadrado for maior do que 1, a gente pode ter velocidade supraluminal. Ali é a velocidade maior do que a da luz. Agora, se que B03 ao quadrado for negativo, for menor do que 1, esse número é negativo. Então, isso aqui nunca vai poder ser maior do que 0. Por quê? Porque isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, e isso aqui seria negativo. Então, essa condição não seria atingida se que B03 ao quadrado for menor do que 1. Se for maior do que 1, essa condição é atingida. E aí eu tenho velocidade supraluminal. Se que B03 ao quadrado for menor do que 1, essa condição não é compatível com essa. Porque para isso aqui ser maior do que 1, eu teria que ter isso aqui positivo. Mas se isso aqui for negativo, isso aqui está contradizendo. Então essa condição nunca seria atingida. Então, que B03 ao quadrado maior do que 1, dá velocidade de grupo maior do que C, e que B03 maior do que 1 e menor do que 1, ele garante velocidade de grupo menor do que C. E para que eu tenha velocidade de grupo igual a 1, isso aqui teria que ser 0. Então eu teria que ter isso aqui igual a 1. Quer dizer, nesse caso, a onda estaria se propagando com a velocidade da luz. Então a gente está fixando, né, condições a partir da relação de dispersão para ver, né, se a gente pode ter velocidade de sinais supraluminais. Então eu acho que o que a gente tem que colocar aí, ficar claro, já não está no peito da gente, eu vou colocar isso, é que nessa situação a gente detecta uma condição necessária para que, e suficiente, né, para que não haja velocidades supraluminares, ou seja, que B03 ao quadrado tem que ser menor do que 1. É um número positivo, mas tem que ser menor do que 1, tá certo? Então esse é um ponto. Então a gente analisou a relação de dispersão. Eu vou parar por aqui, na próxima, são 7 horas, na próxima aula eu vou aproveitar essas equações aqui e a gente vai discutir um pouco a questão da propagação. Como é que fica o vetor de Poynting, como é que esse vetor, esse campo externo B0, ele vai afetar no processo de transmissão de energia e momento da radiação. Tá legal? Então essa seria uma eletrodinâmica, né, que a gente está construindo aqui, é uma eletrodinâmica chamada logarítmica. Tá bom? Então a gente para por aqui hoje. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, no fim de semana, eu vou ver, eu não me lembro como é que está a minha agenda para o dia 13, porque dia 12 eu chego da viagem. Acho que dia 13 não tem nada. Aí eu marcaria a aula de reposição do dia 11 no sábado. Mas aí, até lá, a gente vai ter, vocês não precisam se preocupar se não tiverem presente, que aí vai estar gravado e disponibilizado. Tá bom? Então, eu vou pedir a você